de novo. E aí, então, seguindo, como eu falei, né? Nós precisamos escolher se é lei dos senos ou lei dos cossenos. Quem me fornece isso é os elementos que o exercício me dá. Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho um lado conhecido e tenho dois ângulos conhecidos. Quando eu tenho dois ângulos conhecidos, automaticamente eu tenho três ângulos conhecidos. Mesmo que eu não venha precisá-lo, né? Mesmo que eu não precise da terceira medida, eu a conheço. Né? Por quê? Porque a soma dos três ângulos é 180. Então, esse ângulo aqui, ó, eu tenho. Eu sei quem é. Deixa eu fazer aqui, nessa cor aqui, nesse laranja aqui. Esse ângulo aqui eu sei. Por quê? Porque se eu tenho 45 mais 35, 45 mais 35, eu tenho aqui 70, opa, cavalo, 30, 75, 45 mais 75, eu tenho aqui 10, 11, 120. Eu tenho 120 graus pela soma desses dois ângulos. Então, o terceiro ângulo é o que falta para completar 180. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é 60. Pode ser que eu necessite dele, pode ser que não. Mas eu sei. Então, eu tenho três ângulos. Quando eu tenho mais ângulos do que lados, eu uso a lei dos senos. Então, essa é a forma típica para a lei dos senos. Quando tu quer descobrir um lado, conhece só um deles, mas conhece os ângulos. Então, é uma situação típica. Lei dos senos. A lei dos senos ela é armada com uma barrinha igual outra barrinha. Sempre assim. O que eu ponho em cada barrinha? O lado e o seno do seu ângulo oposto. Sempre assim. Lado e embaixo o seno do ângulo oposto. Como eu quero o x, eu já vou socar o x aqui para garantir a presença dele e a possibilidade do seu cálculo. Então, aqui, ó, x. Embaixo eu coloco o seno do ângulo oposto. Olha como eu precisei aqui realmente, ó, do 60 que eu calculei. Ah, eu preciso do seno do ângulo oposto. Então, eu preciso aqui seno do 60. E na outra barrinha, eu coloco o outro lado, daí eu vou colocar o lado que eu conheço, 4. E embaixo o seno do ângulo oposto. Que no ângulo oposto a 4 é 45. Faço substituição, x igual, seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Pego na tabela. E seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Em lei dos senos, lembra que na lei dos cossenos existe aquele corte, né, do 2 que multiplica com o 2 que divide aqui, ó. Isso é muito comum na lei dos cossenos. Na lei dos senos também é comum fazer-se um corte, fazer uma simplificação, que é esse 2 aqui de baixo com esse 2 aqui de baixo. E aí isso já dá uma agilizada para mim. X sobre raiz quadrada de 3 igual a 4 sobre raiz quadrada de 2. Se eu isolo o x, quem está cruzando com x fica dividindo. E o outro cruzamento vai para cima. 4 raiz quadrada de 3. Está aí a resposta. Só que essa resposta, nesse formato, embora ela esteja correta, eu não tenho exatamente isso na alternativa. Mas eu observo a presença de raiz inexata no denominador. Em geral, se faz a racionalização desse denominador, multiplicando por raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. E aí, dando segmento, eu tenho 4 que multiplica raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2, por propriedade, 3 vezes 2, 6, 4 raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, isso aqui dá raiz quadrada de 4. Assim como eu multiplico 3 vezes 2, 6, eu multiplico 2 vezes 2, 4. E a raiz de 4 é 2. Então, eu tenho 4
raiz de 6 sobre 2. Aí eu posso aqui fazer uma divisão. 4 por 2 dá 2. E aí, finalmente, eu tenho 2 vezes raiz quadrada de 6. E isso está na alternativa A. Tá? Questão bem típica. Eu acharia, isso é um gosto pessoal, eu acharia que essa questão ficaria mais adequada se ela me fornecesse a raiz de 6, né, 2, alguma coisa, se ela me fornecesse, porque aí eu poderia calcular aqui, né, 2 vezes esse 2, alguma coisa, e encontrar essa distância AC aí em quilômetros propriamente, né, numa notação mais concreta, num valor decimal mais concreto, mais representativo. Mas ele optou por não fazer isso. Então, 2 raiz de 6 quilômetros, 2 raiz de 6 quilômetros, letra A. Certo? Certo. Então, assim, ó, fizemos 2 exemplos, tá? Lei de senos, lei dos cossenos, como se fosse uma revisão, portanto. Fiz um exemplo de lei dos cossenos e um exemplo de lei dos senos. E aí nós vamos propriamente para a parte teórica de hoje. Deixa eu abrir aqui. Bom, nós vamos fazer aqui um estudo meio que individualizado de algumas características gerais de seno, cosseno e tangente. Alguma coisa nós já discutimos, tá? De ciclo trigonométrico para seno, cosseno e tangente. Olha o que eu fiz aqui. Aí. Então, o que eu tenho nessa lâmina? Eu tenho aí o ciclo trigonométrico, destaque para o eixo vertical, que é o eixo dos senos. Então, aqui, ó, eu estou dando ênfase para o estudo do seno. E aí, a partir desse ciclo trigonométrico, da análise... A partir dessa análise da função seno no ciclo trigonométrico, eu vou preencher 3 tabelas. Uma tabela de sinais, uma tabela de valores e uma tabela de variação, tá? Então, aqui nos sinais, eu vou colocar... Deixa eu ver se está adequado aqui. Tá. Eu tenho aqui o primeiro quadrante, e acho que essa parte nós já comentamos, tá? Segundo quadrante, terceiro quadrante, e aqui o quarto quadrante. Muito bem. E aí eu tenho sinais aqui. Olha só. Como o seno é o eixo vertical, no primeiro quadrante aqui, ó, as projeções se dão nessa parte de cima, na parte positiva. O segundo quadrante, da mesma forma, ó, as projeções se dão nessa parte de cima, na parte positiva. Então, eu tenho que primeiro e segundo quadrante, os senos são positivos. Deixa eu colocar aqui de outra cor. Então, primeiro quadrante seno positivo, segundo quadrante positivo. Tipo assim, o seno SOR de 140 graus, quanto que é? Não sei, mas eu sei que ele é mais alguma coisa, porque segundo quadrante cai aqui, e 140 cai no segundo quadrante, e ele tem senos positivos. Deixa eu até colocar aqui, ó, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Isso em graus, né? Podia ser em radianos, lembrando para ti aqui, π sobre 2. O 180 é exatamente 1 π radiano. 3π sobre 2. E aqui completa a volta, 360 graus, 2π. No terceiro quadrante, no quarto quadrante. Bom, o terceiro quadrante, olha o que acontece. Ó. Os arcos estão nessa faixa, nesse intervalo. E as projeções se dão na parte de baixo do seno, na parte negativa. A mesma coisa acontece com os arcos de quarto quadrante, né? Entre 270 e 360 graus. Esses arcos, eles também se projetam na parte vertical, nesse intervalo negativo.
desse eixo vertical. Então, eu tenho que o terceiro e o quarto quadrante têm senos negativos. Por exemplo, senhor, quanto é que é o seno de 200 graus? Não sei, mas eu sei que ele é negativo, porque 200 graus cai por aqui, ó, cai logo depois de 180. E aí, o seno dele projeta-se na parte de baixo, na parte negativa. Então, o seno de 200 é menos. Menos quanto? Bom, aí vamos depender de algumas informações, ou transformações, ou tabela, enfim, né? Redução a quadrante, vou lá para o 20 graus, enfim, mas é negativo. Tranquilo isso? Sim. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu tenho aberto já. Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Não, não tenho aberto, mas eu abro aqui. Seno, Jairo aqui. Vou abrir um arquivinho de GeoGebra. O Matheus, que adora GeoGebra. Não abriu? Ah, tá abrindo. Aqui, bem bacaninha isso aqui. Deixa eu compartilhar. Aí, ó. Oi? Não? Foi? Foi, sim. Tá aparecendo. Ok. Então, olha só. Aqui, ó. Aqui tá a mãozinha, ó, o arco aqui variando no primeiro quadrante. Olha o que está acontecendo com o seno ali, ó, a partezinha azul. Ó. A partezinha azul é a medição do seno, né? O tamanho do seno. Observa que o arco vai aumentando aqui, ó, em direção a 90 graus, ou em direção ao π sobre 2 radianos, e o seno ele vai crescendo, ó, em direção ao seu valor máximo, que é 1. O raio do ciclo trigonométrico é 1. Então, quando o seno atinge o seu valor máximo em 90 graus, ele atinge 1, então o maior valor do seno. Quando eu vou para o segundo quadrante, olha só, eu ainda continuo com a linha azul da projeção do seno na parte de cima, ó, na parte positiva. Ó. E à medida que eu vou avançando em direção aos 180 graus, essa projeção, este seno, ele vai diminuindo o valor. Então, ele fica decrescente no segundo quadrante, ó, vai diminuindo, 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 até que quando eu chego exatamente no 180, esse seno, ele desaparece. Desaparece por quê? Porque ele veio reduzindo, reduzindo, reduzindo e ficou nulo, ficou zero. Quando eu entro no terceiro quadrante, olha o que acontece. Ó. A projeção do seno fica na parte baixa, na parte negativa. Tá aí, ó. E aí ele vai em direção ao 270 graus até o seu valor mínimo de seno, que é menos 1. Lembra que é o raio do ciclo trigonométrico. Então, nessa posição aqui, 260 graus, eu tenho seno menos 1. Quando eu vou para o quarto quadrante, eu continuo tendo projeções negativas para o eixo dos senos, ou para os tamanhos de senos. Então, continuam tamanhos negativos. Então, no quarto quadrante, eu tenho seno negativo ainda. Então, é mais ou menos isso que aconteceu aqui no preenchimento daquela tabela. Esse é o comportamento. Certo? Assim. Tem esse arquivo aqui, Matheus, pronto? Não, mas eu vou até te copiar. Tá, não, eu te envio eles prontinhos. Já dei uma olhada ali na janela de álgebra ali, não parece complicado. Não, ele é fácil de fazer. Eu fiz, eu não lembrava mais, eu não lembro mais de algebra. Quando eu fiz a faculdade de algebra, os caras nem sonhavam que um dia eles iam fazer uma coisa desse tipo. Né? Mas eu aprendi, eu fiz por tutorial, né? Eu olhei o tutorial e construí, certo? Depois eu tiro meu nome aqui, tá? Assim, ó. Daí eu te mando o arquivinho lá, certo? Eu tenho vários, assim, eu tenho de seno, tenho de cosseno, tenho um arquivo com 2 ao mesmo tempo, daí para fazer a comparação nos quadrantes. Eu tenho vários arquivinhos bacana. que eu fiz, vai ser bem legal. Tem que mandar uns novos lá que eu produzi também. Eu te envio depois. Beleza. Deixa eu ver outra coisa aqui. Tá, então tá feito o preenchimento da tabela ali. Agora nós vamos para uma outra parte da tabela. Olha só. Que são os valores. Que eu vou me valer também do ciclo trigonométrico. Olha só. Aqui eu tenho para
0 graus, para 90 graus, para 180 graus, 270 graus e 360 graus. Lembrando que existe também aquela outra forma, outra unidade de medida em radianos, né? O 90 pi sobre 2, 180 pi e assim por diante. Tá? Eu uso graus porque ele é mais intuitivo. Bom, e aí? Bom, eu vou começar pelo 90 graus. O que é o arco de 90 graus? É o arco que parte desse ponto, sempre aqui ó, é a origem da marcação dos arcos. E o arco de 90 graus, ele vem e tem sua extremidade nesse ponto. Ó. Isso é um arco de 90 graus. Ele tem 1/4 de volta de tamanho. E a projeção do 90 graus se dá exatamente nesse ponto. Então, o seno aqui, como vimos antes, é igual a 1. Então, o seno de 90 graus é 1. Tá, professor, tu pulou o seno de 0. Como seria o seno de 0? O 0, ele está com a sua projeção aqui na origem. Ele nem partiu. É um arco que nem saiu do 0. Ele está aqui, então ele continua aqui com sua extremidade. Se eu projeto a extremidade sobre o eixo vertical, que é o eixo dos senos, olha só. Essa extremidade se projeta bem no meio. Se projeta no 0. Por isso que eu tenho aqui seno de 0 igual a 0. Eu posso observar isso também aqui no GeoGebra. Olha só aqui, ó. O 0 graus aqui, ó, eu não tenho seno se mostrando. Por quê? Porque ele está nulo. Tanto é verdade que assim que ele sai um pouquinho do 0, ó, eu já tenho um seninho ali, ó, um seninho pequenininho, um seninho um pouco maior. Então, o seninho vai aumentando. Mas quando eu estou sobre exatamente o 0, o seno ele não é que ele não se defina. O seno tem medida 0. Tá? Ele se define no valor 0. Se define com o valor 0. Muito bem. Deixa eu indo para mais uma tabela. Ali, 180. O que é o arco de 180? Ele sai daqui da origem, do 0. Ele vai andar aqui, ó, 90, e vai andar mais 90, vem até aqui, ó. Então, o arco fica parado aqui, ó, extremidade daqui. Se eu projeto essa extremidade sobre o eixo vertical, sobre o eixo dos senos, essa projeção se dá de novo bem no meio, no 0. Então, o seno de 180 também é 0. E o 270? O 270 sai daqui e vai completar 3/4 de volta. Ele vem até aqui, ó. Então, isso aqui é um arco de 270 graus. Ele parte daqui e vai dando um giro. Se eu giro 270 graus em torno de uma praça. Eu saio caminhando desse ponto da praça, ando 1/4 de volta, outro 1/4 de volta e vou para o 3º quarto de volta. Eu estou quase completando uma volta na praça. Faltou 1/4. Isso é 270 graus. E o seno desse arco de 270 graus, olha só, a projeção dele se dá nesse ponto. Eu tenho um seno valendo -1. Então, nota que se eu tenho essa intuição, eu tenho esse conceito geométrico de seno, eu não preciso decorar a tabela. E o seno de 360, bom, aí volta aqui junto do 0, né? Então, tem o mesmo valor do 0. Seno de 0 e o seno de 360 é o mesmo, 0. Muito bem. E agora aqui eu tenho a variação. Variação ou comportamento. Opa. Aqui no primeiro quadrante, no segundo quadrante, no terceiro quadrante e no quarto quadrante. Então, como é que é o comportamento do seno? Se ele é crescente ou decrescente? Tá? A variação, se ele é crescente ou se ele é decrescente. Isso é informação complementar, tá? Não é uma coisa para Enem tão importante. Mas no primeiro quadrante, eu observo que o seno ele é crescente, porque à medida que eu vou aumentando o arco aqui, ó, as projeções irão subindo. Ó. Isso fica bem claro, fica bem evidente no GeoGebra. Deixa eu botar aqui para ti. Ó. Olha só. À medida que eu vou aumentando o arco aqui, ó, no primeiro quadrante, está subindo aqui, ó. Olha o seno como está subindo também. Ó. Ele está crescendo.
Então, é crescente no primeiro quadrante. Então, aqui, ó, eu tenho crescente. No segundo quadrante, como que é o seno? Vamos lá para o GeoGebra. Segundo quadrante, olha só. Decrescente. Oi? Decrescente. Decrescente, né? Olha só, estou avançando aqui, ó, em direção 180 e a projeção do seno está encolhendo, está encurtando. Então, eu tenho aí um decrescimento. Então, eu tenho, indo para a tabela de novo, aqui, ó, decrescente. No terceiro quadrante. Vamos lá. Nesse, eu não sei, senhor, por causa que ele tá indo para a parte negativa, né? Daí eu não sei se alteraria alguma coisa. Uhum. Te pergunto, o tamanho aqui, ó, o tamanho do azul, tá? O tamanho da projeção, tá aumentando ou tá diminuindo? Aumentando igual. Tá aumentando igual. O tamanho do segmento tá aumentando, mas ele tá aumentando negativamente, né? Então ele tá ficando cada vez mais negativo. Se ele tá ficando cada vez mais negativo, ele tá decrescendo. Certo? O tamanho em si, numericamente, ele tá crescendo. Ele tá aumentando numericamente, mas é um aumento em termos negativos. Então, ele tá se negativizando. Ele está se despositivizando. Então, ele está ficando mais negativo. Então, ele está decrescendo. Tá? Então, tem que usar esse conceito intuitivo aí para crescimento e decrescimento. Então, aqui no terceiro quadrante, ele é decrescente mais uma vez. E no quarto quadrante, olha só aqui, ó, no quarto quadrante, olha só, o arco vai aumentando e ele vai encolhendo. Ah, senhor, então ele é decrescente. Não, ele está encolhendo negativamente. Ele está deixando de ser negativo, vamos dizer assim. Então ele está crescendo. Tranquilo? É como se fosse o contrário. Ele está ficando menor, mas ele está ficando menor negativamente. Então ele está crescendo. Então vem para cá e completo que no quarto quadrante o seno ele é crescente. Tranquilo isso? Sim, senhor. Boa. Bom, então eu posso fazer a mesma análise agora para cosseno. Ah, não, tem mais uma coisinha de seno aqui, deixa eu ver. Onde é que está meu pai? Aqui, ó. Esse gráfico aqui, essa tabela aqui. Aí. Foi para a tela? Foi, né? Foi. Ó, ainda em termos de seno, tá? Então, agora nós vamos utilizar os valores para a construção do modelo gráfico. Isso aqui, ó, é bem relevante para a prova do Enem, porque é o ponto de partida para os gráficos das funções trigonométricas. Então, aqui, ó, eu tenho que lembrar 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Isso em radianos, 0 radianos. Aqui, π sobre 2. Π. 3π sobre 2. 2π. E aí os valores. Bom, isso aqui nós já completamos lá na outra figura. Eu botei o gráfico aqui só para ajudar, mas eu sei que o seno de 0 é 0, o seno de 90 ou π sobre 2 é 1, seno de 180 é 0, né? Olha só, 180 aqui, ó, projeta para cá, no 0. Do 270 é menos 1, 360 é 0. Então, isso eu fiz na outra lâmina. E aí, a partir desses valores, eu vou construir o gráfico. Então, nota que isso aqui, ó, se constitui na função como x,
isso aqui como os valores resultantes y. Então, a função seria uma coisa para esse modelo algébrico aqui. Ó. Deixa eu colocar, que cor eu vou usar aqui. Vou dar mais uma cor, um 4 aqui. Olha só. Y igual a seno de x. Está aqui a função. Ó. Ou f de x igual a seno de x. Ô, Matheus. Ô, Matheus. Diga. Deixa eu aqui abrir. Aqui eu coloquei seno de x e f de x igual a seno de x e y igual a seno de x. Tá? Eu costumo dizer nas aulas que f de x e y, para nós, eles se equivalem, como se fosse a mesma coisa. Não faz diferença. Na prática, para exercício, para questões, não vai fazer diferença chamar f de x, y igual nas funções, para qualquer tipo de função. Mas, na realidade, não é exatamente a mesma coisa. Né? Eu não sei como é que os caras trabalham isso lá dentro das funções, dentro da álgebra lá. Porque... Oi. Não, formalmente também a gente já viu nas teorias, um livro, assim, eu lembro mas foi uma coisa assim, a gente pula, porque a gente é aquele tipo de coisa de... É um detalhe, como é que eu vou te dizer? É um um preciosismo. que tem... Até eu falei numa outra aula, o Jairo estava falando sobre o ciclo, né? E aí eu comentei uma coisa breve. Quem está no terceiro ano talvez tenha visto alguma coisa muito breve de números complexos, que é um estudo muito limitado que a gente tem no ensino médio. Mas aí tipo, tu vai lá e tu vai aprender um plano também. E aí lá o cara vai te dizer, tem esse eixo aqui que a gente chama de imaginário. Aí tu pode chamar de y, se tu olhar para uma perspectiva do plano, tu pode chamar ele de f de x, porque são perspectivas, né? O plano, na verdade, gente, ele é uma ideia. Ele é um objeto imaginário. Ele é um objeto imaginário, ele é um objeto matemático. Ele tem essa expressão, mas ele na verdade é abstrato. É a gente que está colocando ali números, né? São abstrações que a gente posiciona de forma material. Mas, na verdade, uma coisa totalmente matemática, né? Totalmente abstrata. É meio arbitrário, né? Meio arbitrário o negócio. É arbitrário, essa palavra. Então, vai partir da nossa percepção o que é mais conveniente, né? Então, qual é a perspectiva do plano? O que a pessoa que formou aquele plano, porque os planos existem vários, aliás, é uma coisa bem interessante, porque existem planos de um jeito, planos de outro, né? O Jair até comentou dos planos polares, né, que são planos em que a gente não vê os quadradinhos, eu vejo em círculos, né, em coordenadas polares, né? Então tem essas coisas assim. A pessoa que pensou o plano, ela tem essas equivalências, mas é como se fosse a mesma coisa, né? Então tem essa equivalência muito muito fraca. E eu costumo dizer... Mas eu vi num livro, assim. Essa questão do f de x e do y, eu costumo dizer assim, quando a gente está estudando a lei, o problema, o exercício, sob o aspecto de função, de variação de uma grandeza em relação a outra, principalmente um problema mais prático, a notação f de x ela é bem adequada, porque eu vou estar estudando a variação de uma variável em relação à variação de uma outra. Quer dizer, a variação do y em relação ao x. Então, essa notação f de x ela é bem adequada para um estudo quando é com um caráter da questão com essa ideia mesmo de significado de função. E quando eu uso y igual a seno de x? Quando o que interessa para mim mais é o modelo de curva, o desenho, como que ele se apresenta, como que a curva se configura. Eu meio que desprezo a relação que existe entre as grandezas x e y. Né? Isso não é o mais importante para mim. Então, quando eu me detenho no estudo do desenho da curva, como é que a curva se estabelece, como que é o desenho, então o y, de repente, pode ser que fique mais adequado. E f de x mais para a função. Mas, na realidade, na prática, os dois se confundem e se complementam e se equivalem. Né? Então, não vai fazer diferença. Tá? Então, é y ou f de x. Então, f de x igual a seno de x, y igual a seno de x. Então, eu vou construir o gráfico aqui. Então, observa que os y, ó, eles são 0, 1, 0, menos 1 e 0. Então, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, vou colocar aqui. Eu já fiz um tracinho. Ó. Aqui eu tenho 1. Ah, mas está muito espesso isso aqui. Aqui eu tenho o valor 1
valor máximo, e aqui eu tenho o valor menos 1, valor mínimo de seno. E aqui tem o 0. E aí os x, olha só, 0, 90, 180, 270, 360. 0, aqui é o 90, eu vou usar π sobre 2. No gráfico é mais adequado usar a notação em radianos, tá? Porque é um valor real. É um número real. Aqui eu tenho π, que é o famoso 3,14 radianos. Aqui eu tenho 3π sobre 2, o 270. E aqui eu tenho a volta completa, 2π, ou 360 graus. E aí eu faço assim, ó, olha só, vou colocar alguns pontos. Observa, 0 para x, 0 para y. Então tá aqui um ponto. De outra cor aqui. Ó, aqui tem um ponto. Outro ponto, π sobre 2 e 1. Então vai dar por aqui, ó. π sobre 2 e 1. Outro ponto, π e 0. π e 0 aqui, ó. Outro ponto, 3π sobre 2 e menos 1. 3π sobre 2 e menos 1. Tá dando aqui o ponto, ó. 3π sobre 2 e menos 1. E depois 2π e 0. 2π e 0 tá aqui, ó. Então aqui eu tenho os pontos referências. E a partir desses pontos eu construo o gráfico, né? Que assume esse aspecto aqui, ó. Opa! Vai. Que feio. Deixa eu ver uma coisa. Só tem alguma coisa que pode me ajudar aqui. Ah, aqui, ó. GeoGebra. Hã? GeoGebra. Primeira coisa. Olha o Paint 3D aí, ó. Aí eu vou ajustando aqui. Ah, ficou bem melhor, vai dizer. Pô, ficou bacana, cara. Eu ia ficar a noite toda tentando fazer isso. Claro que isso aqui, ó, segue, ó, forever, tá? A função segue fazendo esse tipo de... Aqui, ó, vai menos 1 aqui. Vai fazer esse tipo de onda, né? Esse tipo de onda aqui. Aí. Então tá aí a função seno. A função seno, se tu observar, ó, na primeira volta ela fica assim, ó. E essa letra, se tu pensar, se tu girar, ó, é uma coisa assim, que parece o S de seno. Então tu pode associar aqui o eixo, aqui a função seno de x, tem esse formato que parece um seno. Tu vai ver que depois, na outra lâmina, agora tenho 6 minutos, a função cosseno ele fica assim, ó. E aí se eu girar isso aqui, fica assim, ó. Que parece um C de cosseno. Então eu posso associar o formato do gráfico com a função. Então o formato parece um S, né? Um S espelhado, mas é um S de seno. E aí eu tenho um formato da função básica, mais primitiva, mais simples, y igual a seno de x. Tem esse formato aí. Certo? Posso ir para cosseno? Cosseno, deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui também a lâmina do cosseno. Cosseno, aqui, ó, estudo cosseno. Aqui tá. Espessura 2. E agora eu vou compartilhar a lâmina. Olha só, a mesma coisa que eu fiz para seno, eu vou fazer para cosseno, só que agora o eixo que está em evidência aí é o eixo horizontal. É o eixo dos cossenos. Então, aquela mesma historinha aqui, ó, rapidamente. 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, volta completa, 360 graus.
Em radianos, Sor, π sobre 2, π radianos, 3π sobre 2 radianos, e uma volta completa, 2π radianos. Muito bem. E aí as projeções agora dão-se no eixo horizontal para cosseno. Então, se eu pensar aqui no primeiro quadrante, todos os arcos de primeiro quadrante têm suas projeções no eixo horizontal, na parte da frente do eixo cosseno, na parte positiva. Então, eu já sei aqui, ó, que no primeiro quadrante, os cossenos são positivos. Na realidade, todo mundo é positivo no primeiro quadrante. Seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente. Todo mundo é positivo no primeiro quadrante. Agora, olha só que legal. Se eu vou para o segundo quadrante, eu estou entrando, ó, nos arcos neste intervalo, nessa parte do ciclo trigonométrico. E as projeções desses arcos, ó, elas estão acontecendo em termos de eixo horizontal, estão acontecendo na parte negativa do cosseno, na parte de trás. Então, os cossenos de segundo quadrante são negativos. Tipo assim, o cosseno de 140 graus, quanto é? Não sei. Mas eu sei que é menos alguém. É menos um certo valor. Tranquilo? Então, é isso que acontece. Então, no segundo quadrante, eu tenho cossenos negativos. No terceiro quadrante, eu vou colocar aqui também o quarto. No terceiro quadrante, os arcos eles estão acontecendo aqui, ó, as extremidades, as flechinhas estão vindo para cá. E aí as projeções estão acontecendo também na parte negativa. Sim, eu estou acompanhando ali. Vai, né? Vai cair. Na parte negativa. Então, cosseno em terceiro quadrante é negativo. E no quarto, Sor? Bom, no quarto, olha o que acontece. As projeções dos arcos, olha só, aqui estão os arcos em quarto quadrante. Ó. As extremidades, lembra que todos começam aqui. Eles vão fazer quase uma volta completa. E vão parar por aqui. Ó. Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eles vão parar no quarto quadrante. E as projeções das extremidades desses arcos de quarto quadrante se dão na parte positiva do cosseno, na parte da frente do cosseno. Então, no quarto quadrante, eu tenho cossenos, todos eles com valores positivos. Então, eu tenho a primeira tabela. Que eu posso, nesse 1 minuto, aqui compartilhar para vocês o GeoGebra do cosseno. Deixa eu ver se eu tenho aqui, seno, cosseno. Aqui, ó. Olha só que legal. Agora a projeção no eixo horizontal, olha que bonito. Ó. Aí eu vou avançando, ó, todas as projeções positivas. Quando eu caio no segundo quadrante, olha onde é que está o vermelho. Na parte de trás, na parte negativa. Segundo quadrante negativo. Quando eu entro no terceiro quadrante, eu continuo com as projeções ainda na parte negativa dos cossenos. Então, são cossenos negativos. E quando eu vou para o quarto quadrante, as projeções voltam a acontecer na parte da frente, na parte positiva do eixo dos cossenos. Então, essa manipulação aí, né, essa animação, ela permite eu afirmar, construir a ideia dos sinais. Deixa eu ver aqui. Vou voltar para cá.